Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de língua portuguesa com dica importante de língua portuguesa para concurso público e também para o Enem. Olha, tipos textuais e gêneros textuais muito importante, mas aguarda um pouquinho depois da vinheta. Então vamos lá, porque olha, eu vou começar falando dos tipos textuais. Lembrando, são 5 tipos textuais: narração, descrição, dissertação, exposição e injunção são os 5 tipos textuais. Muito importante isso, né? Aí, o que eu tenho aqui? A narração é uma história, é uma sequência de fatos. E na narração eu tenho verbos que indicam ação, é claro. Os verbos vão indicar ação para que haja uma sequência de fatos, de acontecimentos, para que se construa a história. Importante. Narração é isso, é história, né? Descrição é uma caracterização, uma fotografia verbal. Imagina, você pode enxergar tudo, né? Se eu te mostro uma foto, você verá a foto. Se eu te mostro esse piloto, você sabe a cor do piloto, você sabe a cor desse, você sabe a cor desse aqui. Mas imagina que você tem um amigo que não enxerga, né? É deficiente visual, e aí o que é que vai acontecer? Você tem que descrever os objetos para aquela pessoa. Imagina que ele pediu para você descrever os objetos, e aí, claro, você tem que ser detalhista. Você vai ter que caracterizar, você vai fotografar aquela imagem, aquele objeto, aquela pessoa, apenas utilizando palavras. Então, quanto mais adjetivos você utilizar daquela pessoa, isto é, ele é alto, né? Em média 1,80 m, cabelos castanhos, olhos castanhos, pele branca, né? Então, quanto mais características você disser da pessoa, do objeto ou do espaço, melhor vai ser a descrição, né? Então, Tiago, é possível que um texto ele traga narração e descrição? Sim, né? É um texto que vai misturar 2 tipos textuais. E muitas vezes o texto ele é narrativo com fragmentos de descrição, ou o contrário, o texto pode ser descritivo com fragmentos de narração. Imagina que eu tenho que descrever uma sala e eu vou dizer assim: a sala ela não tem um piso plano, é em forma de escadas, para que as cadeiras que estejam lá atrás da sala fiquem mais altas e as pessoas enxerguem melhor o quadro. Veja, a minha intenção nesse texto foi descrever. Só que quando eu estava descrevendo, eu também narrei, quando eu disse que as cadeiras ficavam lá atrás, de maneira mais alta, para que as pessoas enxergassem melhor o quadro. É um fragmento narrativo. Então é um texto descritivo com traços de narração. Dissertação. Esse é o texto cobrado pelas provas de concurso, pelo Enem, né? O que a gente faz na dissertação? A gente discute. É um debate sobre um determinado tema. Aqui geralmente surgem argumentos, ideias que comprovam uma tese, uma ideia inicial. Então sempre há uma discussão de pontos positivos, pontos negativos, causas, consequências. Aparece na dissertação. Exposição, diferente da dissertação, não traz discussão ou debate, mas apenas apresentação de informações. Eu vou apresentar informações sobre um determinado tema, mas eu não vou discutir sobre o tema, né? E injunção é um texto que dá ordem, né? É um texto que traz verbos no imperativo. Olha, é um texto que se caracteriza como uma sequência de procedimentos a serem seguidos a fim de se chegar a um resultado ou a fim de convencer o leitor, né? Então nós temos 5 tipos textuais. Tiago, e os gêneros? Os gêneros são ramificações dos tipos. É como se os tipos fossem conjuntos, né? E os gêneros estivessem ligados a esses conjuntos. Então eu coloquei como exemplo aqui gêneros que estão ligados ao tipo narrativo. Conto, fábula, apólogo, romance são narrações, né? Estão enquadrados no tipo narrativo.
só que cada um tem sua característica, né? Muitas vezes tem uma função social o gênero, e diferente do tipo textual, o gênero ele modifica, né, no passar dos anos. Os anos vão passando, as pessoas vão criando novos gêneros, aquele gênero ele pode sofrer uma modificação, né? O próprio conto, de repente, ele pode ser modificado, trazer uma característica a mais, mas o tipo textual ele nunca altera. Narração é uma história, descrição é uma fotografia verbal, uma caracterização e assim por diante, né? Conto é uma narrativa breve, né? Fábula é uma narrativa breve também. A única diferença é que no conto os personagens geralmente são representados por pessoas e na fábula, obrigatoriamente, eu tenho personagens representados por animais. E ao final da fábula, há uma moral da história, né? Apólogo é idêntico à fábula. A única diferença é que no apólogo os personagens são representados por objetos, né? Existe até a história da linha e da agulha, né? A linha que briga com a agulha para convencer a agulha de que ela é mais importante no processo de tecer, mas a agulha tenta convencer também a linha, né? E ao final há uma moral da história dizendo que se não fossem as duas, não haveria um vestido, uma roupa pronta, porque elas trabalharam em parceria. Então sempre há uma moral da história. Romance. Bom, o romance é uma narrativa longa. O romance não é um texto que trata sobre amor. É uma narrativa longa, né? Toda narrativa longa é um romance. Harry Potter é um romance? É um romance de aventura, né? Tiago, e se o romance tratar sobre amor? Se o romance tratar sobre amor, é um romance romântico. Olha que maravilha, não é? Então nós temos aqui gêneros textuais que estão associados a um tipo textual. Os gêneros são ramificações dos tipos. Os gêneros podem ser modificados, eles têm uma função social, enquanto os tipos textuais trabalham com a estrutura do texto, com a finalidade do texto, né? Então é isso. Descrição, um gênero textual ligado à descrição. A gente pode lembrar aqui do gênero classificados. Lá nos classificados ele vai colocar vendo uma casa com tantos metros, tantos quartos, né? Quartos revestidos com cerâmica, todos em gesso, de laje. Então ele vai colocar características, vai fazer uma fotografia verbal da casa. Quando você vai a um restaurante, lá no cardápio do restaurante, ele diz como é o prato. Então imagina, você vai num restaurante de frutos do mar, aí ele tem lá uma caldeirada e ele vai descrever o que é que há na caldeirada, o que é que leva a caldeirada, a ponto de você já imaginar como é o prato. É uma fotografia verbal, né? Eu tenho também, olha, é engraçado, citar aqui a exposição e injunção, né? Na exposição e na injunção, eu vou lembrar aqui da bula de remédio e da receita culinária. Tanto na bula como na receita, há uma parte inicial que é expositiva. Ele vai apresentar informações para você. Eu vou tomar como base a receita culinária. Na receita culinária, há uma primeira parte chamada de ingredientes. Ali, ele não vai discutir se os ingredientes são bons, se são ruins, se fazem mal, se fazem bem, mas ele vai colocar apenas os ingredientes para você. Isto é, ele vai apresentar informações para você. Já na segunda parte da receita culinária, no modo de preparo, ele vai colocar uma sequência de procedimentos a serem seguidos a fim de se chegar a um resultado. Qual é o resultado? O bolo pronto, a comida pronta. Então, no texto de receita culinária, eu tenho dois tipos textuais. O tipo expositivo na primeira parte e o tipo injuntivo na segunda parte. Lembrando, receita culinária, bula de remédio, são gêneros textuais que estão ligados a um tipo. No caso da receita culinária e da bula, são gêneros ligados a dois tipos textuais, porque existem partes distintas aí, né? Exposição e injunção. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha entendido o que é gênero, o que é tipo.
Se você não segue esse canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações e principalmente dá o teu like, que é muito importante para o crescimento desse canal. Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima!